O escândalo de corrupção que acaba de estourar do INSS agora ganha um novo desdobramento que aponta que essa pode ser a maior operação de corrupção da história do Brasil. Estamos falando de um país que passou pelo mensalão, que passou pelo petrolão e todo tipo de coisa mirabolante que você possa imaginar em relação à corrupção, dinheiro na cueca e tudo mais. E agora, depois de tudo isso, o Lula voltou para o poder e no governo dele acaba de estourar mais um escândalo. Inicialmente, quando começaram a investigar o INSS, o que foi percebido é que havia então cobranças indevidas aos aposentados, né? Então o sindicato estava cadastrando a pessoa em sua base, o que obrigava a descontar aí valores que às vezes variavam de 20 a 50 a 100 reais, por exemplo. E com isso, essa pessoa estava lá com o valor descontado, ela não sabia o que era, muitas vezes é idoso, não faz ideia, muitas vezes não confere, enfim, e isso passava batido. Para algumas pessoas isso ficou um pouquinho pior no sentido de que, às vezes mais de um sindicato descontava e por conta disso o salário que era para ser um salário mínimo, às vezes chegava a virar meio salário mínimo, às vezes até menos do que isso, de tantos descontos que o pessoal inventava. Até então, estávamos falando de um escândalo de cerca de 6 bilhões de reais. Porém, agora é que a coisa ficou feia. A polícia continuou investigando, eles não pararam, né? Eles continuaram investigando normalmente e chegaram até um ponto em que identificaram que não só havia desconto sindical, como também empréstimo consignado, né? O idoso, ele pode, o aposentado, enfim, né? Nem todo aposentado é idoso. Ele vai lá, solicita esse valor de empréstimo e isso é descontado diretamente na folha de pagamento do INSS, da folha de pagamento da aposentadoria. E adivinha só, vários empréstimos também foram feitos, o que leva a uma fraude no tamanho de 90 bilhões de reais. Isso, detalhe, só no primeiro ano do governo Lula, tá? Eles ainda não conseguiram investigar o segundo, não olharam o que aconteceu no terceiro ano, só no primeiro ano, só em 2023. Então isso tem um potencial para ser algo realmente gigantesco. Vamos lá, o mensalão é o que eu acabei prestando mais atenção na época que aconteceu o escândalo, tudo. Eu não me envolvia muito com política, né? Nem queria saber de política na época do mensalão, eu era muito pequeno, muito novo. E como que era? O Lula, ele tinha um esquema que ele pagava um salário mensal, por isso se chamava mensalão. Ele pagava um salário mensal para que os deputados eles votassem a favor do governo. Então, tanto deputado de direita, né, de esquerda, de centro e tudo, votava a favor do governo, até que o Bob Jeff, que recebia também o mensalão, decidiu denunciar tudo. Ele fez a denúncia inicial e o castelo de cartas se desarmou. O problema é que, no fim das contas, os responsáveis não foram presos, né? Foram prender quem? Agora, o ex-presidente Collor. Inclusive, tem gente que acredita que o Collor foi preso agora por conta lá daquela época que ele foi presidente, em 1900 e bolinha aí, que ele, na canetada, tirou todo o dinheiro da conta dos brasileiros originalmente para acabar com a inflação e para resolver o problema do Brasil, né? Não vou nem entrar muito nesse mérito, não quero... Não é uma época da história que eu tenho pleno conhecimento. O que eu estudei, eu acredito que é o suficiente para eu entender sobre isso, mas, né, eu ainda não estou com essa didática toda. Mas foi mais ou menos essa a ideia. E, inclusive, ainda tem gente hoje em dia que defende a ideia do Collor e que fala que o Lula, se tivesse vencido o Collor naquela época, ele teria feito a mesma coisa. Porque, aparentemente, o plano econômico era feito pela mesma pessoa. Mas, enfim, isso daí é só mais uma especulação, né? Aí já é uma outra coisa. Mas o que acontece é que, então, voltando aos deputados, hoje, quando o Lula ele quer aprovar um projeto de lei, por exemplo, vou criar o programa
Bolsa Miséria. Ele vai lá, cria o programa Bolsa Miséria e fala assim: pessoal, ó, agora eu criei o programa, agora vocês votam para o negócio ser sancionado? Né? Porque o caminho natural de uma lei, como que é? Os deputados escrevem a lei, essa lei eles mesmos votam, e se isso for adiante, chega na mão do Lula, Lula só dá a assinatura final e acabou. Agora, também, o presidente da República, ele pode escrever uma lei, mandar para os deputados, e os deputados devolvem para ele, ele dá a assinatura final. A lei, quando vai para os deputados, ela pode ser aprovada totalmente, pode ser aprovada parcialmente ou pode ser reprovada, tá? Então, se eles aprovam a lei como o Lula queria, ok, ele assina lá, já era, tá tudo certo. Às vezes eles podem aprovar o texto, um pedaço só do texto, e o Lula pode assinar ou não, ou mandar para votar de novo, alterar alguma coisa. Às vezes também ocorre dos deputados alterarem o texto, daí o teor da lei já fica um pouco diferente. Mas a ideia é mais ou menos essa, tá? Então o presidente ele pode definir um programa, um orçamento, alguma coisa lá, os deputados votam se aceitam ou não. Só que o que acontece? No primeiro mandato do Lula, assim como no segundo, ele simplesmente chegou com uma força gigantesca. O cara conseguia aprovar muita coisa. Não vou dizer que aprovava tudo, mas ele aprovava sim. Tinha um índice de aprovação muito incomum para um presidente. Até que surgiu a denúncia do Bob Jeff. O Bob Jeff denunciou. Deputados recebiam um salário em torno de 30 mil reais, que hoje em dia talvez seja equivalente a uns 200 mil reais, né? Talvez seja algo mais ou menos isso. Mas recebiam lá o seu salário de 30 mil reais para aprovar os projetos apresentados pelo governo. Com isso, então, Lula tinha aprovação de tudo, tudo passava fácil. Entende? Então foi aí que todo o escândalo começou, a investigação, Operação Lava Jato, daí ele usava... da onde que vinha esse dinheiro? Dinheiro do povo, mas não é simplesmente chegar lá e roubar, né? Tem um esquema com agências de publicidade, inclusive agências que o Lula usa hoje, tá tentando fechar contratos, se é que já não fechou aí, são agências que ele usava naquela época. Então veja só, a coisa toda se repete, né? Coisa toda realmente se repete. Bom, enfim, o Lula, então, ele usava agências de publicidade e ele fechava várias campanhas gigantescas. A campanha era para custar 10 milhões de reais no mês, por exemplo, e na verdade custava 50. Então, esses 40, por exemplo, tá? Só estou trabalhando com números hipotéticos, ele usava, né, o governo Lula usava para pagar os deputados e várias outras coisas, né? Para quem ainda não entendeu isso, essa é a chamada propina, tá? Então, isso daí é uma ação de corrupção que aconteceu aqui no Brasil, assim como o Petrolão também, né, que daí já envolvia a Petrobras, por isso que se chamou Petrolão. Mas é a mesma coisa, propina, corrupção dentro da Petrobras. Por consequência, então... a gente viu aí o Lula sendo investigado, julgado, condenado e preso. Ele passou por todo esse processo. Só que eu vou usar algumas palavras aqui que eu sei que muita gente vai discordar de mim. Mas tentaram com o Lula fazer a coisa certa da maneira errada, tá? Então a prisão dele, assim como o julgamento, enfim, não foi a coisa mais bem costurada do mundo. Aí o STF simplesmente chegou lá, mudou o entendimento da coisa toda e Lula livre. Não só livre, como elegível novamente. E daí o que aconteceu? O brasileiro ficou pensando assim: eu voto em um cara que nunca foi... não sei se ele já foi investigado, mas nunca foi julgado, nunca foi condenado, nunca foi preso por corrupção, nunca roubou nada. Mas esse cara, ele fala palavrão, meu. O cara, veja só, quando na época da Covid, ele imitou pessoa doente. Ele imitou mesmo, puta cagada, né? Ele pegou e fez aquele né, imitando lá como se a pessoa tivesse
doente com Covid. Pô, muita gente morreu. Puta cagada realmente do Bolsonaro, né? Ele fez um monte de coisa, né? Ok. Mas em relação à economia, para o resultado que ele obteve ao lado do Paulo Guedes, né, diante de uma pandemia, o Brasil saiu super bem comparado com outros países, né? Comparado com a estrutura que a gente tinha. Só que não, Bolsonaro fala palavrão. Eu vou votar no cara que foi julgado, condenado e preso por corrupção. E agora, eu não entendo como que tem tanta gente surpresa, como que a pessoa fica surpresa quando descobre um escândalo de corrupção maior do que na época em que acontecia o mensalão e o petrolão. Não tem isso? Você não fez o L, meu amigo? Você não fez o L? Ah, mas não votei no Bolsonaro, mas Bolsonaro fala a palavra. Então, Bolsonaro é a melhor opção para o Brasil? Dentre os que estavam lá elegíveis com possibilidade de ganhar, sim. Mas não, Bolsonaro fala palavrão, então eu vou votar no cara que estava na cadeia. Né? Faz sentido? Vamos lá, para trabalhar na sua casa. Você tem lá sua filha, seu filho, sua esposa. Está entre duas pessoas para contratar. Você só tem essas duas opções. Uma delas, o cara é aquele tiozão que faz aquelas piadas de tiozão mesmo. Ele fala palavrão, às vezes ele xinga, ele é grosseiro. Se você chega e dá uma nele, ele dá uma 2 vezes mais forte em você. Entende? Esse é o cara. Tiozão, interiorzão, sei lá, né? E você tem o cara que é todo educadinho, todo fino. Mas ele já foi preso por roubar. E você tem você tem um dinheiro em casa, sei lá, aí você fica naquela. Peraí, não, mas o Bolsonaro fala palavrão, vou contratar esse outro aí, esse chamado Lula. E aí? É alguma surpresa para alguém? É alguma surpresa para você? Ah, não, mas não foi o Lula que roubou. Foi o irmão do Lula. Sério mesmo, você vai vir com essa? Sério mesmo? Você não vai meter essa, né? Mas comente aí o que você acha a respeito do assunto, se inscreve no canal, ativa o sino e até mais.